Olá, amigos do canal Botânica Sem Segredo. No vídeo de hoje vamos abordar a fisiologia reprodutiva e o processo de polinização do girassol. Porém, antes de falarmos desse tema, é importante conhecermos um pouco da história do girassol. O girassol, cujo nome científico é Helianthus enus, tem sua origem no México. É uma planta conhecida não só pelo seu valor alimentar, na forma de óleo, farelo ou silagem, mas também pelo seu valor estético como planta ornamental. É cultivada em todos os continentes e tem importância na economia mundial, devido principalmente à produção de óleo comestível. Atualmente, a cultura do girassol tem despertado muito interesse no mercado de biocombustíveis, por conta do alto teor de óleo presente nos seus aquênios e devido à sua capacidade de adaptação às diferentes localidades do Brasil, independentemente do clima ou do tipo de solo. Agora que já compreendemos um pouco a respeito do girassol, é importante esclarecer o que é a fisiologia reprodutiva dos vegetais e como ocorre o processo de polinização. A fisiologia da reprodução dos vegetais estuda os processos que permitem às plantas a formação de sementes e frutos, ou seja, o desenvolvimento entre a semeadura e a maturação fisiológica. Já a polinização corresponde ao processo da transferência do pólen da anteira para o estigma da flor. No girassol, o período reprodutivo começa com a formação da inflorescência, que é um capítulo, uma estrutura que se assemelha a uma única flor, mas é na verdade um conjunto de muitas flores pequenas, chamadas floretes ou flores do disco, organizadas num receptáculo comum. Tal estrutura se desenvolve até a planta atingir a sua maturidade. Ocorrem dois tipos de flores no capítulo do girassol. As liguladas são estéreis, geralmente têm cor amarela e situam-se na parte externa do capítulo, e as tubulares são flores férteis que ocupam todo o centro do capítulo, sendo limitadas pelas flores liguladas. O período reprodutivo é composto por 9 estádios ou fases. Nas fases iniciais do desenvolvimento reprodutivo do girassol, a inflorescência torna-se visível, ainda envolta por brácteas imaturas que, vistas de cima, apresentam formato estrelado, distinguindo-se do broto foliar, considerado o estádio R1. Em seguida, no estádio R2, o internódio abaixo da inflorescência alonga-se de 0,5 a 2,0 cm acima da folha mais próxima, sendo desconsideradas eventuais brácteas adventícias na base do capítulo. Posteriormente, na fase R3, esse internódio continua crescendo, ultrapassando 2,0 cm em relação à folha mais próxima da inflorescência. Na fase R4, a inflorescência inicia sua abertura, tornando visíveis as primeiras flores liguladas, geralmente de coloração amarela. Entre as fases R1 a R4, ocorre a definição do número potencial de aquênios, que dependerá da disponibilidade de nitrogênio, fósforo e água. Déficits hídricos neste período reduzem o tamanho do capítulo e a taxa de pegamento das flores férteis. Em R5, ocorre o início da antese, caracterizado pela expansão completa das flores liguladas e exposição total do disco floral, podendo essa fase ser subdividida conforme o percentual de flores tubulares em antese ou fecundadas. Já na fase R6, a antese está concluída e as flores liguladas começam a perder a turgidez, murchando ou sofrendo abscisão diretamente. Na fase R7, o dorso do capítulo adquire coloração amarelo claro, podendo o amarelecimento iniciar no centro, próximo à base do receptáculo, ou pelas bordas junto às brácteas. Em R8, o dorso apresenta coloração amarela mais intensa, enquanto as brácteas permanecem verdes, podendo surgir pontos castanhos. Na fase R9, as brácteas assumem tonalidades entre amarelo e castanho, e grande parte do dorso do capítulo torna-se castanho, sendo este estágio geralmente associado à maturidade fisiológica da planta. O ciclo reprodutivo do girassol pode variar de 30 a 45 dias, dependendo da cultivar, fotoperíodo e condições ambientais. A duração de cada estádio pode se encurtar sob altas temperaturas ou se prolongar em ambientes de clima mais ameno. Essa plasticidade fenológica explica a ampla adaptação do girassol a diferentes regiões do Brasil. A eficiência do processo reprodutivo depende da integração entre fisiologia e ambiente,
Déficit hídrico em R1 a R4 reduz a área foliar e compromete a produção de assimilados para o enchimento dos aquênios, enquanto o excesso de chuvas durante a antese aumenta a incidência de fungos e dificulta a atividade dos polinizadores. A boa disponibilidade de nutrientes, especialmente de nitrogênio e boro, garante maior número de flores férteis e reduz deformações no capítulo. A polinização no girassol envolve a transferência de grãos de pólen das anteras para o estigma. Embora a planta apresente capacidade de autopolinização, sua eficiência é baixa, tornando essencial a polinização cruzada por insetos, principalmente pela abelha Apis mellifera. Estudos indicam que a presença de polinizadores pode aumentar em até 40% a formação de aquênios viáveis. Os fatores fisiológicos e ambientais que interferem diretamente na polinização são a temperatura, a disponibilidade hídrica, a umidade relativa e a radiação solar. A faixa de temperatura entre 8 graus Celsius a 34 graus Celsius é tolerada pelo girassol, sem redução significativa da produção, indicando adaptação da cultura a regiões com dias quentes e noites frias, tempo seco e com temperaturas elevadas, igual ou maiores que 35 graus Celsius, aceleram a floração e, ocasionalmente, dificultam uma polinização adequada, devido à redução da atividade das abelhas na coleta de pólen ou néctar. As quedas bruscas de temperatura durante o florescimento reduzem a viabilidade do grão de pólen, ocasionando falhas na polinização, com redução do número de aquênios por capítulo. Valores de temperatura entre 20 graus Celsius e 28 graus Celsius favorecem a viabilidade dos grãos de pólen e a receptividade do estigma. As plantas de girassol podem suportar temperaturas baixas por curto período. Abaixo de 4 graus Celsius a 5 graus Celsius, considera-se que o girassol não apresenta atividade fisiológica. As temperaturas baixas prolongam o ciclo da cultura, atrasando a floração e a maturação, podendo provocar distúrbios fisiológicos, como a deformação na ramificação da inflorescência. A necessidade de água para o girassol vai aumentando com o desenvolvimento da planta, partindo de valores ao redor de 0,5 mm ao dia durante a fase da semeadura à emergência, para um máximo de 6 a 8 mm ao dia, na floração e no enchimento de grãos, decrescendo após esse período até a maturação fisiológica. Portanto, a ocorrência de déficit hídrico durante a floração e o enchimento de grãos afeta fortemente a produção de aquênios e o teor de óleo. Assim, considera-se como a fase mais crítica ao déficit hídrico o período compreendido entre cerca de 10 a 15 dias antes do início do florescimento e 10 a 15 dias após o final da floração. A umidade relativa afeta a produção e a qualidade do pólen durante o estágio inicial de crescimento reprodutivo. Entre 60% e 80% mantém a hidratação dos grãos de pólen, facilitando a germinação do tubo polínico. A quantidade de radiação solar interfere na atividade das abelhas, que são mais ativas em dias ensolarados, já que o girassol é heliotrópico, ou seja, suas flores e folhas jovens se movem para seguir o sol. Esse comportamento atrai os polinizadores, que preferem se alimentar em flores aquecidas pela luz do sol, além da luz solar estimular a abertura floral e o comportamento forrageiro das abelhas. Nesse sentido, compreender a fisiologia vegetal é essencial para ter sucesso no cultivo do girassol, a qual permite ao engenheiro agrônomo adaptar a produção às condições específicas de clima e solo, explorando ao máximo o potencial da cultura. Além disso, possibilita o uso eficiente de insumos, como fertilizantes e água, ao identificar os momentos ideais para sua aplicação, otimizando o desenvolvimento das plantas. Dessa forma, ao integrar o conhecimento fisiológico às práticas de manejo, o engenheiro agrônomo não apenas aumenta a produtividade, mas também contribui diretamente para a rentabilidade e sustentabilidade da produção. Portanto, é possível concluir que a fisiologia vegetal é uma ferramenta estratégica e indispensável para o pleno aproveitamento do potencial econômico do girassol.